Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme, cartomante, mestre reiki, terapeuta holístico. E vamos juntos saber qual é a energia para a nossa semana, para os nossos próximos 7 dias. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, pode ser que não ressoe para todos. Pegue aquilo que fizer sentido, o que não fizer entregue para o universo. E também uma leitura temporal. Se você chegou nesse vídeo, independente da data de postagem, significa que a espiritualidade quer te passar um recado. Hoje vou trazer a energia do cigano e da cigana. Então mentalize qual dos dois vocês mais se identifiquem e vou deixar aqui na minutagem o tempo de cada um. Caso vocês queiram ouvir as duas tiragens, fiquem à vontade. Então vamos lá? Então vamos para a nossa energia. A primeira leitura, o cigano. A segunda leitura, a cigana. Então mentalizem qual dos dois vocês queiram. Na minutagem tem o tempo de cada leitura. Combinado? Então vamos iniciar para quem escolheu a energia do ciganinho. Baralho. O que as pessoas que escolheram a opção cigano podem esperar desses próximos 7 dias? O que cada pessoa que está aqui nesse vídeo pode esperar dos próximos 7 dias? O que as pessoas que estão aqui nesse vídeo podem esperar dos próximos 7 dias? Então, nos próximos 7 dias, as pessoas podem esperar um pouquinho de estagnação, um pouquinho de sensação de peso, um pouco de paralisação. Acredito que as pessoas que estão aqui vibrando na energia do cigano, elas estão vibrando numa energia da procrastinação, uma energia de paralisação, de não conseguir entender qual o próximo passo ela pode dar. Ela está vivendo em um período, ou um momento, ou uma semana de muita introspecção. A raposa mostra que estamos vivendo, que esse grupo está vivendo um momento de apenas ficar analisando, observando, ficar sentado, vejam, ficar sentado, esperando que as coisas aconteçam, ficar esperando que tudo na vida aconteça sem movimento, sem que vocês arregassem as mangas e possam seguir em frente. Mas tudo isso depende única e exclusivamente de você. Entendo aqui que será uma semana de muita paralisação, procrastinação, de ficar paralisados, apenas observando, sem um foco naquilo que vocês desejam. Mas a semana pede observação, pede que vocês se reconectem com vocês, pede um olhar mais aprofundado, uma conexão com a sua racionalidade, pede um olhar muito mais voltado para a sua essência. E se abre para o novo, não fiquem paralisados. Acredito que toda essa energia de paralisação, de observação, de se desconectar, pode vir através de uma mensagem, de algo novo que vocês estão recebendo. Acredito que é muito mais o medo do desconhecido, o medo de se ver numa situação que vocês não dominam. Então, baralho, o que esse grupo, essas pessoas que estão, podem fazer para sair dessa paralisação, para sair desse campo de apenas analisar, apenas ficar paralisados? O que essas pessoas podem esperar?
O que elas podem fazer de diferente para sair dessa procrastinação, dessa paralisação, desse adiamento das tomadas de decisões. Não focar somente no espinho. Desabrochar. É uma semana onde a energia pede desabrochamento, pede que nós não fiquemos somente olhando os problemas, que fiquemos apenas olhando aquilo que nos faz mal, os nossos problemas, as nossas derrotas, as nossas frustrações. A história que você escreveu até agora, a história contada para você, não faz mais sentido. É um momento em que vocês precisam começar a olhar para dentro de cada um, reinventar essa história, reescrever essa história, contar ela de uma nova forma. Aqui na descrição eu vou deixar o meu contato. Caso vocês queiram entender como funcionam os meus pacotes terapêuticos, pode ajudar nessa fase de olhar um pouquinho mais aprofundadamente para dentro de você e entender quais são essas histórias contadas de uma forma muitas vezes equivocada. Mas recapitulando, essa semana pede para que possamos sair da nossa zona de conforto, da procrastinação, dos medos e da insegurança, precisamos focar no nosso crescimento, no nosso desabrochar. Não ficar somente olhando para os problemas. Virar a página, reescrever uma nova história, contar uma nova história. Entender que muitas vezes tudo o que passamos até hoje foram absorções equivocadas que tivemos de histórias de outras pessoas que foram contadas para a gente como se fossem as nossas. É o poder da escolha. Você pode escolher ficar sofrendo, você pode ficar escolhendo ficar paralisado, ou você pode pegar essa chave, abrir as portas, abrir as algemas, abrir tudo aquilo que te paralisa, cortar as correntes e avançar. Sair de onde vocês estão hoje para onde vocês queiram chegar. E assim, uma vitória, uma luz, uma superação chegará até vocês. A cruz fala: será sim. Muitos receberão notícias, informações, mas que serão notícias, informações que trarão benefícios, que trarão uma vitória, que trarão resoluções. E essas resoluções muitas vezes podem estar assustando, podem estar paralisando as pessoas. Por isso que pede que ressignifique a sua história, pede que olhe para a sua história de uma forma diferente. Não ficar focado somente na dor, ficar somente focado no sofrimento. É momento em que nós precisamos focar no brilho, no desabrochar, na maciez que a vida pode nos proporcionar. E o que esperar dessas transformações? O que esse grupo pode esperar da transformação? O que esse grupo pode esperar dessa notícia, dessa nova fase que se inicia, que vai trazer um pouco de receio, um pouco de medo, um pouco de paralisação, mas que lá no fundo, no fundo, no fundo, vai trazer benefícios. Lembre-se que toda reforma, que toda obra, que toda mudança traz um pouco de sofrimento, traz um pouco de insegurança, um pouco de transtorno. Projeção. Vocês podem esperar projeção. Mas essa projeção ela começa com sentimentos que não são muito positivos, uns sentimentos de envenenamento, um sentimento onde cada um terá uma sensação diferente, que pode ser a procrastinação, que pode não sentir o seu valor, que pode se sentir um fraude. Mas a semana pede, se projetem, troquem essa roupagem de vítima e olhem para vocês como pessoas perfeitas,
como pessoas dotadas de capacidade que podem superar, que podem se reinventar, que podem crescer, evoluir como vocês desejam e como precisam ser. Chegou o momento de assumir a personalidade de cada um, assumir a sua verdadeira persona, se reconectar, trazer à tona tudo aquilo de melhor que vocês têm. Então, se interiorizem, olhem para dentro de vocês, busquem a certeza que dias melhores virão, que dias melhores estão presentes em cada um de vocês. Corte todo o mal pela raiz. É hora de separar o joio do trigo. Essa mudança, essa notícia, essa transformação, essa nova fase que se inicia, será uma fase onde teremos que cortar o mal pela raiz. Não dá mais para carregar fardos que não são mais nossos. Pele morta que muitas vezes só carrega peso. E se libertar. Permitir que a fluidez da vida siga em frente. Permitir que tudo de melhor chegue até você. Vocês são livres, vocês são detentores da capacidade de cada um. Vocês são pessoas únicas dotadas de capacidade. E qual o conselho final para quem está aqui assistindo a esse vídeo e escolheu a opção 1? O grupo 1. O conselho final? Mude os seus pensamentos. A semana começa com procrastinação, com medo, com falta de vontade, mas ela termina pedindo esse ressignificar e lembrar que a tormenta ela sempre passa, ela sempre volta para suas origens e o sol volta a brilhar. Mas para isso nós precisamos, no decorrer da semana, mudar os nossos pensamentos, mudar a forma em que nós nos vemos, sair, muitas vezes, dessa neblina, ter a coragem de atravessar essa neblina, ter coragem de atravessar esse caminho que muitas vezes não sabemos o que tem lá na frente. Mas quando descobrimos, percebemos que não foi um bicho de 7 cabeças. Usar da sabedoria, não ficar apenas paralisado, pensando, analisando, organizando. Não, precisamos analisar, organizar e agir com sabedoria, com determinação. Sair do nosso ninho, crescer, evoluir. Permitir iniciar esse novo ciclo, essa nova fase, essa nova transformação que a vida está trazendo para cada um de nós. Portanto, essa semana será uma semana onde, podemos dizer, será uma semana da transformação, da transmutação, do reconhecimento de quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui. Será uma semana de segurança, será uma semana de redescobertas, de reconexões, de entendimentos que somos capazes de superar todas as nossas dificuldades. Então, se você chegou até aqui, este foi o conselho de hoje e vamos saber mais um conselho final que sempre trazemos no final de cada leitura. Uma reflexão. A felicidade é uma questão de equilíbrio interior. Conquiste-a usando o coração, a razão e a justiça na mesma medida. Entendo que essa leitura, essa carta, ela casa com a nossa leitura, porque ela traz essa certeza de que dias melhores virão. Ela traz a certeza que, por incrível que pareça, ou por questões que não sabemos o porquê, escolhemos ficar na dor, ela traz a certeza de que nós podemos nos lembrar que a felicidade, a justiça, a determinação, o equilíbrio interior está aqui,
depende única e exclusivamente de cada um de nós. Então podemos entender, ressignificar a nossa vida e escolher ser feliz. Então este foi o conselho de hoje para quem escolheu a opção 1. Então vamos para quem escolheu a opção 2, a ciganinha? Mesma coisa. Baralho, o que as pessoas que escolheram a opção 2, o grupo 2, pode esperar dessa semana que se inicia? Pode esperar desses próximos 7 dias? Quais as energias que a cigana traz para quem escolheu a opção 2, para quem está aqui no grupo 2? Então, qual a energia da opção do grupo 2? O que essas pessoas podem esperar desses próximos 7 dias? Então, o que as pessoas podem esperar desses próximos 7 dias? Uma mudança de um ciclo, o término de alguma situação. O caixão mostra que chegou o fim de uma era, chegou o fim de algum sofrimento, chegou o fim de algo que não serve mais para cada um de vocês. Enquanto o grupo 1 está falando que chegará alguma notícia que paralisará, que deixará, será uma semana muito mais de reflexão, uma semana muito mais branda, uma semana muito mais parada. Essa semana, para o grupo 2, ela já inicia como um turbilhão, mudanças, transições, transformações, transmutações. É uma semana que vai mexer e movimentar muito quem escolheu esse grupo. Mas para isso, mesma coisa do grupo 1. Reescrever as suas histórias, olhar a sua história e entender o que não significa mais, o que não mostra mais de serventia para vocês. E permitir que tudo na vida flua. O trevo mostra que apesar da semana ela ser uma semana densa, uma semana de finalizações, uma semana de transformações, que pede um olhar mais aprofundado, ela vai terminar com uma sorte, com força, com determinação. Terão obstáculos, sim, mas não será uma semana de extrema negatividade. Ela é uma semana de transformações. Ela será uma semana de finalizações. Mas para isso, cada um de vocês que estão aqui assistindo a esse vídeo precisam se equilibrar, precisam ter as emoções conectadas com vocês, precisam estar bem, precisam estar atentos a tudo aquilo de diferente, tudo aquilo de estranho que pode estar acontecendo, ficar alerta e não se afundar nos sentimentos negativos, nos sentimentos que não são seus. Combinado? Então, o que esperar dessa finalização desse ciclo? O que esse grupo pode esperar dessa finalização, desse novo ciclo que se inicia, dessa nova fase da vida de quem está aqui assistindo esse vídeo, recebendo essa mensagem? Força. O urso fala: não se permita trazer falsidades para você. Não se permita dar aquele abraço de urso que ora vocês acham que é carinhoso, que é saudável, que mostra sentimentos. O baralho está falando: cuidado, por ser uma semana de finalizações de ciclos de movimento, de uma semana de transformações e transmutações, pede: não se deixe falsear, não se deixe enganar
por sorrisos marotos, por abraços que muitas vezes a garra é enfincada nas suas costas. Não se permita enganar. Não se permita entristecer. Celebre cada fase. Celebre cada espinho. Celebre cada dor, mas deixe que elas se vão. Deixe que a vida renasça de uma forma diferente, com uma energia diferente, com uma fase diferente. O lírio mostra isso, o renascer, o desabrochar, o crescer, o fluir. Não podemos represar as nossas emoções. Não devemos represar quem somos. Ouvimos constantemente que é feio, que é fraco mostrar as nossas emoções. Mas aqui está falando, mostre as suas emoções, traga as suas emoções para fora, traga as suas emoções para o seu presente, para o aqui e o agora. Não seja uma criança birrenta. Permita e deixe que essa fase se inicie. Assuma a sua verdadeira personalidade, quem você nasceu para ser. Tenha uma personalidade forte. Este urso mostra essa personalidade forte, não essa criança birrenta. Observe o urso, é força, é poder, é determinação. Enquanto isso, ambas as extremidades mostram a pureza, a leveza, a maciez das coisas. Mas para isso, não podemos ser ingênuos, não podemos ser pessoas inferiorizadas, infantilizadas. Traga a sua verdadeira personalidade, traga a sua verdadeira força para fora. E aprenda a escolher o seu caminho. Não fique paralisado, esperando que as pessoas à sua volta escolham aonde vocês queiram ir, aonde vocês queiram chegar. E o que essas pessoas podem escolher desse caminho, dessa fase, desse novo olhar, desse amadurecimento? O que cada um aqui do grupo 2 da Cigana Esmeralda podem esperar? Razão. O baralho aqui pede razão, pede força, pede o arregaçar as mangas e trabalhar. Pede o arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Não ficar esperando que as coisas caiam do céu. Não ficar esperando que aquilo que não serve mais te paralise, te envenene, acabe com a sua vida. É uma semana onde cada um de vocês precisa sair das profundezas onde se encontram. Entendi que esse ciclo ele finaliza trazendo à tona sensações, emoções que precisam ser trabalhadas, que precisam ser ressignificadas, mas para isso precisamos deixar de ser infantis, deixar de ser a criança machucada e trazer o homem, trazer a razão, não permitir que esses sentimentos te envenenem, te machuquem, te ferem. É uma semana em que cada um de nós precisamos crescer, evoluir, avançar constantemente, ser uma árvore que embrenha suas raízes por dentro da terra, mas ao mesmo tempo, por fora, está crescendo, está mostrando a sua grandiosidade. É uma semana que vocês vão trazer a grandiosidade de vocês para fora. E qual o conselho final para quem escolheu a opção 2, a cigana? O que essas pessoas podem esperar dessa semana?
Um conselho final é se reconectar com você, olhar para dentro de você e mostrar e entender que vocês são a melhor versão de vocês. Não se abalar pelas coisas ou pelos movimentos que a vida está proporcionando, pelas novas oportunidades que a vida está trazendo. Permitir que esse sol adentre a vida de cada um de vocês. Permitir que a vida seja fluida, que esse brilho volte na vida de cada um de vocês. E zarpar desse porto. Aceitar essa nova jornada, crescendo, evoluindo, seguindo constantemente. O navio é movimento. A semana ela inicia com transformações, mas ela termina com vocês a bordo desse navio, seguindo rumo a quem vocês desejam ser, rumo a quem vocês querem ser. Então este foi o conselho de quem escolheu a opção 2, a cigana, e vamos saber qual a energia que traz essa finalização, qual a carta que vai trazer essa reflexão, esse aconselhamento. A carta do chicote. Força, autoritarismo, inflexibilidade levam à infelicidade e à solidão. Reflita sobre o seu poder e use o que faz dele. Somos criadores e responsáveis pela ação e reação da nossa atitude. É hora de medir o seu maior poder, coragem para mudar e manter o equilíbrio entre a razão, o amor e a justiça. Acho que essa carta também casa com a nossa leitura, com o nosso momento, com a nossa semana, onde essa semana fala sobre mudanças, inícios de ciclo. E muitas vezes o poder, a força, aquela sensação de inflexibilidade, não posso mudar, não posso fazer diferente, muitas vezes te paralisa, não permite que você siga em frente, não permite que você seja você. Então vamos olhar com mais carinho a nossa essência, a nossa verdade, a quem realmente somos. Então quem escolheu a opção 2, o grupo 2, é essa mensagem para vocês. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até um próximo.